Boa tarde para você, meu irmão. Boa tarde para você, minha irmã. Mais uma vez nós estamos chegando aqui para ocupar 15 minutinhos, 20 minutinhos no máximo do seu tempo neste período de prisão domiciliar, né? E nós vamos ajudar você a transpor esse período e vamos meditar numa breve palavra, na palavra de Deus. E começamos sempre com alguma coisa musical. E eu trago sempre coisa. Alguém fala assim, mas você só coloca coisa antiga. Eu falei, mas como eu sou antigo, eu tenho que fazer aquilo que é o meu gosto. Como eu disse aqui, o programa é meu, eu faço o que eu quero, né? Então a música de hoje é uma música gostosíssima. Nós cantávamos muito no nosso tempo de adolescência e mocidade, lá em Tupã e Sumaré. Alô, povo de Tupã e Sumaré. A música é Louva a Deus, do grupo Vencedores por Cristo. E esta é uma versão gravada em live pelo Zé Bruno e o grande João Alexandre. Fizeram não brincadeira, eu falo brincadeira porque live parece brincadeira, né? Um lá, outro aqui. E o fato é que saiu uma coisa muito bonita, né? E uma música que nos recorda muito dos nossos bons tempos. Não que vivêssemos maus tempos hoje, mas bons tempos também foram aqueles que vivemos nossa adolescência e nossa mocidade. Louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Que o coração Muito bom. Depois eles conversam e dão glórias a Deus pelas belezas, pelas maravilhas que Deus permite serem criadas através da música de dois grandes compositores evangélicos. E essa música hoje é cantada em todas as igrejas evangélicas, igrejas católicas, muita gente canta. Em alguns meios vão ficando esquecidas porque é antigas, mas é muito boa. É muito boa e não devemos esquecer desse tipo de música. O texto de hoje que vamos ler, eu não vou ler, e você tem em casa, se você tem a sua Bíblia, você leia agora, ou junto, abra agora, ou leia depois, você vai ver um texto maravilhoso, de Êxodo 14, de 1 a 18. Por ser muito extenso, eu não vou ler.
e ele tem que ser lido na sua extensão para que ele possa ser entendido. O que Deus fez com aquele povo de Israel. E eu queria dizer que a atual situação do Brasil, né, a atual situação que nós estamos vivendo, não só o Brasil, o mundo, mas eu quero me situar aqui no Brasil, na área da saúde, é caótica no mundo inteiro, até nos Estados Unidos, o primeiro mundo não tem leito para acolher as pessoas que estão se contaminando com este vírus, né, coronavírus, e a situação no Brasil, então, é caótica. Nós sempre tivemos no nosso país um sistema falido e esgotado no seu funcionamento. E agora, então, com a presença do vírus que tem atacado avassaladoramente o mundo todo, eles que chegam até nós, as coisas lá de fora, coisas boas dificilmente vêm, mas as ruins chegam até aqui. Os nossos hospitais, principalmente os grandes centros, eles não têm estrutura suficiente para atender a população. Nunca teve. Não é? E as notícias são de que agora nós estamos vivendo um colapso. Não estamos vivendo um colapso. Infelizmente não estamos vivendo. Nós sempre vivemos um colapso. Sempre estivemos em colapso. E essa pandemia trouxe no seu bojo uma necessidade de um dispêndio financeiro muito além do que se gasta normalmente. E com as medidas de isolamento se estendendo por um tempo muito além daquele previsto inicialmente, a população se vê diante de um grande dilema. Ou sair às ruas para auferir um recurso financeiro necessário para a sua sobrevivência, ou ficar em casa sem nada para comer e morrer de fome. Enfim, nós estamos vivendo um tempo de beco sem saída. E esse texto de Êxodo 14, de 1 a 18, e você vai ver, ele descreve um trecho importante da jornada do povo de Deus quando eles saem do Egito na sua caminhada até a Terra Prometida. E esse é o retrato também da nossa caminhada nesse mundo. Nós sofremos num Egito de angústia, sem perspectiva, e caminhamos rumo à nossa Canaã, e muitas vezes desconfiados da providência de Deus. E isso acontece sempre que alguma dificuldade se interpõe no nosso caminho. Nós temos a tendência de achar que nossa caminhada deve ser só de vitórias. E que por sermos povo de Deus, nós não teremos mais sofrimentos. Há igrejas que colocam nas suas fachadas placas com frases do tipo: pare de sofrer, vem para cá. Mas a verdade é que quando somos conduzidos pelo Senhor, ainda que passemos pelos lugares mais difíceis, pelos vales da sombra da morte, como o salmista diz, no Salmo 23, Ele estará sempre conosco. Isso é promessa. Isso não é história da carochinha. Tanto é verdade que Deus não conduziu o povo de Israel pelo caminho aparentemente mais fácil, mais curto. Deus conduziu o seu povo por um caminho que os levou a um beco sem saída. Houve uma ordem de Deus quanto à trajetória que aquele povo deveria percorrer. E quando nós observamos detalhadamente, nós chegamos à conclusão, sim, e pelo texto você chega a essa conclusão, de que esse trajeto levaria o povo a um local onde avançar seria morrer por afogamento no Mar Vermelho. E retroceder seria a morte pelo exército de Faraó. Era um verdadeiro beco sem saída. Pois bem, foi exatamente esse o local onde Deus conduziu o seu povo. Ordens superiores de Deus. E ordens de Deus são para serem cumpridas. E eu diria mais, obedecer a essas ordens é a chave do sucesso, é a chave da nossa conquista. Nós queremos percorrer uma vida, sem dúvida, sem obstáculos, sem contratempos, sem espinhos. Mas a verdade é que mar de rosas não se encaixa bem nos caminhos propostos por Deus, não.
E só nos resta uma certeza, que Deus nos guia, sim, pelo nosso caminho, pela nossa jornada. Mas isso não é sinal de que as dificuldades não nos sobrevirão. Mas é garantia de que Ele estará sempre conosco, ainda que possamos ser conduzidos a um beco sem saída. E temos que ter em mente uma coisa que é importantíssima, que beco sem saída é o lugar para onde Deus nos conduz para o cumprimento dos seus propósitos. Deus tem propósitos em nossas vidas, e muitas vezes, para que eles sejam cumpridos, Ele nos leva sim a um beco sem saída. Ou você crê firmemente na direção de Deus para sua vida, ou vai morrer afogado no Mar Vermelho, ou vai acabar esmagado pelos patas dos cavalos de Faraó. Beco sem saída é o lugar onde Deus nos prova, permitindo que nos sobrevenham, sim, circunstâncias, situações difíceis, mas Deus espera de nós a resposta da obediência. Ela é a chave da nossa vitória, a chave do nosso sucesso, da nossa conquista. E se você obedecer, ainda que as coisas estejam pretas para o teu lado, o livramento chegará. A resposta de Deus será sempre positiva na sua vida. É isso mesmo. Beco sem saída é um lugar que Deus nos propõe exatamente para que nós, vamos dizer assim, experimentemos a sua providência. Beco sem saída também é um lugar onde muitas vezes falhamos com o Senhor. Falhamos pela nossa falta de fé, falhamos com as nossas murmurações, com a nossa maneira de olharmos as coisas, com a nossa teimosia, com a nossa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Beco sem saída é o lugar onde Deus nos surpreende, onde Ele nos ajuda, onde Ele nos socorre, e sempre no tempo certo. O salmista tinha essa certeza lá no Salmo 46:1, quando ele diz: Ele é o socorro bem presente na nossa angústia. Queridos, você pode estar hoje num beco sem saída, mas tenha certeza de uma coisa: Deus tem o controle da situação. É Ele quem comanda, é Ele que toma as providências. Não queira tomar o lugar de Deus, não. Para nós, muitas vezes, as coisas parecem assim, ser o fim, né? É o fim. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus tem o controle da situação. É aquilo que para você parece o fim, para Deus é o começo. Lá, para os discípulos, o Calvário parecia ser um beco sem saída. Era o fim de tudo. Mas eles não tinham noção dos propósitos de Deus. A cruz foi o começo apenas da nossa salvação. Foi exatamente nesse aparente beco sem saída que Deus nos proveu a nossa maior vitória, a vida eterna. E eu estou concluindo dizendo que Deus conhece o nosso íntimo, Ele conhece o seu coração, Ele sabe da minha falta de fé, Ele sabe dos meus medos, Ele sabe das minhas dúvidas. Eu costumo dizer os meus serás. Será é uma palavra que tem que ser abolida da nossa vida. Tudo será, e o será impede que bênçãos possam nos advir. Mas Ele quer de nós obediência. Ainda que nossa situação possa parecer que estamos num beco sem saída, confie em Deus. Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim. Ele vai abrir um mar diante de nós. Não importa o tamanho desse mar, não importa o tamanho dessa crise, não importa o estrago do vírus. Deus vai abrir o mar à nossa frente, no tempo certo, no tempo dele. Faça como o salmista, e eu deixo essa meditação para o final. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai te conduzir a uma vitória marcante,
a uma experiência da qual você jamais se lembrará que esteve num beco aparentemente sem saída. Que Deus nos abençoe e que nós possamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. E antes de orarmos, eu dou sempre um abraço. Eu quero dar alguns abraços hoje especiais. Abraço para a irmã Cleide Ferreira, lá em Campo Grande. Cleide teve aí um piripaque no coração, esteve internada, já está em casa, e nós estamos orando muito por você, Cleide, querida. Que Deus guarde a sua vida e a proteja, e você continue sendo essa bênção que sempre é na obra, na causa do Senhor. Pastor Francisco Alves também, já falei dele há alguns programas atrás, mas é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu amo muito, e ele me fez lembrar hoje do nosso culto de intercessão, culto evangélico de intercessão do Palácio da Justiça, da qual sou um fundador, há alguns anos atrás, há uns poucos 25 anos atrás, 26 agora, sei lá. E pastor Francisco sempre esteve conosco, hoje na direção do desembargador Ademir Pimentel, a quem eu mando um abraço também. Então, pastor Francisco Alves, sinta-se abraçado, um grande homem de Deus, que eu vou trazê-lo aqui em Itatiaia para falar aqui para a nossa igreja. Viu, pastor Francisco? Vai se preparando aí. E finalmente, para o Emerson querido, tio Nem, da nossa igreja aqui em Vila Pinheiro, Itatiaia. Emerson faz aniversário hoje, mais um que faz 19 anos, e nós estamos estendendo aqui o nosso abraço, Emerson, para que você seja grandemente abençoado por Deus, tá bem? E nós vamos orar nesse momento, encerrando esta meditação, esta palavra deste dia. Nosso Deus, nosso Pai eterno, que nos conduz em nossas caminhadas por este mundo, Pai que nos livra e nos socorre sempre no momento oportuno, Pai que abastece as nossas despensas, Pai que nos livra das nossas angústias e aflições, Pai que na medida exata da perfeição, ó Deus, Tu tens estado presente em nossas vidas. Oh Deus, estes momentos que estamos atravessando, ainda que a crise seja avassaladora por todo esse mundo, nós sentimos uma paz especial que Tu preenches para o nosso coração nesta hora, neste momento. Sentimos, ó Deus, a Tua mão santa poderosa sobre nossas vidas e que ela não se afaste de nós, que ela continue nos conduzindo a Tua igreja, a todos aqueles que Te servem, a todos aqueles que Te buscam, a todos aqueles, ó Deus, que estão enfrentando dificuldades, que estão passando por dores, que estão internados nos hospitais, que estão contaminados por vírus ou estão enfrentando qualquer outro tipo de enfermidade, mas nós Te rogamos agora que a Tua mão santa poderosa esteja sobre a vida de cada um desses nossos irmãos, vai minorando as nossas dores, vai sarando os nossos males, curando as nossas feridas e fazendo com que, ó Deus, a nossa vida possa sempre refletir a Tua vontade e o Teu querer sobre cada um de nós. Afasta, sim, ó Deus, as setas inflamadas do maligno, as armadilhas que se armam contra nós, o homem mau, o homem perverso, todo este momento, ó Deus, vivido, que nós passemos tranquilamente a seco por meio deste mar que se abre à nossa frente pela Tua mão poderosa. Estende, ó Deus, esta mão para que este período de recesso, de isolamento, seja o mais breve possível e possamos voltar rapidamente ao convívio dos nossos irmãos, aos abraços, à comunhão da nossa igreja. Perdoa os nossos pecados, guia-nos, proteja-nos, assiste-nos em todas as situações, porque oramos em o nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus possa estar contigo e tenha
uma boa tarde.